Bom dia. No decorrer desse canal, eu trouxe um monte de gente não pensando e fazendo merda em live e estragando a própria vida por causa disso. E eu trouxe um monte de gente que acaba tomando um exposed e a gente percebe o quão tá cheio de psicopata nessa internet. Mas eu acho que é a primeira vez que eu trago aqui um cara que é tão burro que acaba dando exposed em si mesmo em live e se desesperando por causa disso e pensando como é que ele vai fazer pra fugir do país. O streamer em questão é esse aqui, o Lacari. Ele não é um streamer relativamente grande, ele não é gigantesco, mas ele já fez collab com várias pessoas gigantescas e basicamente a live dele consiste em ele jogando LoL, ele jogando Genshin Impact, outros joguinhos gacha, esse tipo de jogo, e não tinha nada muito uau sobre ele, até alguns dias atrás, quando ele tava em live e acabou acontecendo isso aqui. K feeds. Let me at least add way to the list of champions that I like. E isso, meus amigos, se você não entendeu o que aconteceu, acontece que ele foi abrir o arquivo de texto do Windows 11, e o arquivo de texto do Windows 11, diferente dos outros Windows, ele salva o que estava salvo da última vez. Só que o que estava salvo ali, tem uma censura, obviamente, porque eu já peguei o vídeo censurado, não é o tipo de coisa pra se mostrar. Era um monte de links pra vídeos não muito legais de crianças. E essa foi a reação dele abrindo isso ao vivo, com um monte de gente assistindo ele. E era pra ser só uma stream rápida de LoL, e infelizmente, ou até felizmente, ele acabou dando um expose de si mesmo do tipo de coisa que ele gosta, ou sei lá assim. Só que a situação foi toda maluca, porque, por exemplo, ele abriu esse arquivo de texto em live, e aí todo mundo ficou tipo, cara, que porra é essa? Por que você tem isso no seu PC? E aí esse assunto foi viralizando tanto, enquanto ele tava em live, que a live dele foi tipo de 1.000 pessoas pra umas 12.000 pessoas até o final. E ele também começa a tentar se explicar de por que aquilo tava no computador dele, e não só isso, eu acho que ele se desespera com medo de parecer culpado e decide continuar fazendo live por horas pra parecer menos suspeito, digamos assim. É o tipo de situação bizarra que eu preciso mostrar pra vocês. Bom, como eu falei, o Lacari é conhecido por fazer stream de LoL, stream de gacha, onde ele tenta ficar pegando personagem bonitinha, até aí tudo bem. E a live dele é toda nesse pique aqui, ó. Eu até mostraria mais pra vocês, mas depois de tudo que aconteceu, tudo que vocês vão ver daqui pra frente, a live dele acabou sendo banida da Twitch e também acabou sendo banido da Kick. E o incrível é que ele nem fazia live na Kick. Olha como o mundo gira, olha como as coisas mudam. A Kick viu que esse cara fez merda e já pensando, tipo, meu Deus, esse cara mostrou que era um pedófilo na Twitch, talvez ele venha pra Kick agora, a gente não quer esse tipo de pessoa, vamos banir a conta dele aqui, mesmo sem ele fazer live, pra evitar que isso aconteça, o que eu achei bem certo da parte da Kick, e um acontecimento raro, inclusive, mas enfim, ele tava lá fazendo a livezinha dele, tinha acabado de começar, tava em torno de 30, 40 minutos de live, e ele tava ali à toa trocando ideia com o chat, de boa, quando ele foi explicar alguma coisa, usando o chat de texto, isso aqui aconteceu. K feeds. Let me at least add way to the list of champions that I like. E aí, nesse momento, aparece um monte de link ali, uma série de coisas, um monte de abas, e você percebe na própria expressão desse cara que ele sabe que a carreira dele, toda a história dele, acabou aí. E felizmente acabou aí, porque não tem muita justificativa pra você encontrar esse tipo de coisa no seu PC, certo? Não, na cabeça dele não, pelo menos, porque ele acha que tem justificativa e ele vai começar a se explicar. Aconteceu isso na live, e aí rapidinho no Reddit, que é o mesmo lugar, inclusive, que eu encontrei pra pegar essas mídias que eu tô mostrando aqui, o post falando o que aconteceu na live começou a viralizar muito. E aí tava escrito coisas que eu nem vou ler aqui, mas era conteúdo de coisas não muito legais com menores. E nesse momento ele tenta disfarçar, tenta fingir que nada aconteceu, muda a janela pro lado e fica ali olhando pro lado como se ele estivesse querendo saber se o chat tinha percebido algo estranho ou suspeito. Assim, obviamente o chat percebeu. E não ajuda muito pro lado dele que a expressão que ele faz logo depois disso acontecer é essa aqui. E eu não sou nenhum especialista em microexpressão facial, mas essa soa muito como a expressão de que alguém mostrou algo que não deveria. Dentro dessa cabeça gigantesca, dentro de toda aquela massa cefálica ali, ele percebeu que tudo ia acabar. E o foda é que ele continua streamando como se nada tivesse acontecido por um tempo, ele muda completamente de assunto, ignora completamente o chat, finge que nada aconteceu, fica falando ali de campeão de LoL, e ele tenta ao máximo levar a live adiante como se nada tivesse acontecido. Mas obviamente as pessoas estão com isso aqui na cabeça, o conteúdo que tinha ali. E se você for reparar, não é só a questão do texto que tinha ali que era esquisito, mas as outras abas também tem outras coisas, como essa aba aqui, tá? Exclamação 500 JBT. E JBT, se você não sabe o que significa, é jailbait. E como é que eu posso explicar isso aqui? Não, vou usar o Google. Jailbait, literalmente, isca de cadeia, é uma gíria em inglês com uso similar à chave de cadeia no Brasil, para designar a pessoa abaixo da idade de consentimento para atividades sexuais, com a implicação de que uma pessoa acima da idade de consentimento poderá achar alguém assim sexualmente atraente. Coisas muito feias e paias para você ter dentro do seu computador. E enquanto as pessoas estavam analisando tudo isso lá no Reddit, o bagulho já tinha viralizado, como é que o Lacari tava diante dessa situação, ele ainda tava fazendo live e ainda falando de campeão de LoL.
LoL como se nada tivesse acontecido. Eu acho que é toda aquela questão de tipo, pô, se eu falar qualquer coisa eu vou parecer mais culpado, então eu tenho que começar a agir como se nada tivesse acontecido. Porque eu vou convencer eles de que eu sou inocente, eu não fiz nada. E se eu não fiz nada, não tem por que eu temer. A questão é que eu acho que isso pode funcionar, se não tem muita prova o suficiente contra você, se ele tivesse, tipo assim, argumentos razoáveis de por que aquilo tava ali, só que não existe argumentos razoáveis de por que aquilo tava ali. E fica pior no momento que ele tá lendo o chat, ele tá toda hora olhando pro lado pra ver o que estão falando, e ele percebe, tipo, cara, eu vou ter que falar sobre isso porque ferrou, todo mundo já sabe o que tá acontecendo. Só tinha isso no chat, e a quantidade de gente assistindo não parava de crescer justamente para perguntar pra ele que porra era aquela. E aí ele tem a brilhante ideia de dar essa explicação aqui. Does it end up there? Okay, let me explain what happened. Alright? I was surfing a site. Okay? The shit got downloaded. Like, I didn't trigger a fucking... It just got downloaded. I opened up the fucking text document. I saw what was in it. I deleted the text document. I deleted it. But the problem with Windows 11 is that even if you delete the text document, it apparently still stays there. Ele pega a pior coisa possível pra tentar se explicar. O argumento dele é tipo, veja, meu PC está cheio de pornografia de menores porque eu tentei baixar o GTA Rio de Janeiro e veio com um monte de vírus. E eu não sei por que esse conteúdo veio junto, mas eu excluí. Só que o problema não sou eu ou o que eu tinha no PC, o problema é o Windows 11, porque ele salva o que estava salvo da última vez que você usou o arquivo de texto e deixou lá. Eu não tenho culpa, guys, eu sou inocente. Ele tenta virar toda a culpa pro Windows 11, como se ele não tivesse feito nada. E realmente o Windows 11 salva tudo que você fechou da última vez e deixa ali. Só que é um argumento que eu nem tenho o que falar sobre. Tá, você tava baixando e aí veio conteúdo de gente menor de idade, tudo organizadinho daquele jeito, com as abas separadas. Não, eu acho isso muito pouco provável. E aí ele deu essa explicação, e ele ficou toda hora olhando assim pro chat pra saber se tinha pelo menos alguém defendendo ele, porque do contrário ele não poderia ler nada do que tava sendo dito ali, porque tava todo mundo contra ele, achando a justificativa horrível, e é uma justificativa horrível, principalmente porque o cara é um streamer, eu duvido que ele faça alguma coisa da vida dele, além de ficar no computador o dia inteiro. Esse cara não ia conseguir baixar nada sem ver os arquivos, sem ver se tinha vírus antes. Isso é muito pouco provável, e ainda assim eu fico pensando, vamos supor que o cara seja realmente criminoso, a gente bata o martelo, ele consuma esse tipo de conteúdo todos os dias, ele ainda assim tem o conforto de usar o mesmo PC pra streamar e abrir as coisas assim ao vivo. Nada soa pra mim como vindo de alguém inocente. E aí vai passando mais e mais tempo de live, e ele simplesmente não tá sabendo como lidar, porque o chat inteiro tá xingando ele, tá pedindo explicação pelas coisas, ele tenta disfarçar, ele tenta fazer graça da situação, mas claramente ele vai ficando puto, e aí ele surta e fala o seguinte: So it was still there after I deleted it. I've told you guys 1,000 times that's what happened. Like, dude, I'm sorry. Like, I have like 3 terabytes of hard drive, bro. Like a lot. Sometimes you go to a site, some shit downloads on your shit, you don't want it, you delete it, and that's what happened, man. E ele tenta dar essa explicação. Não, cara, eu tenho 3 terabytes de hentai aqui, e é óbvio que tem muito site estranho que eu entro, e aí acaba acontecendo isso, de baixar essas coisas. E eu acho tudo isso muito pouco provável. Ele começa a realmente surtar com o chat dele, mas eu acho que é tudo a concepção vindo na cabeça dele de que a carreira dele acabou, e de que possivelmente a liberdade dele acabou. Eu tenho certeza que enquanto ele tava pensando em parecer menos suspeito na frente do chat, outra parte do cérebro tava pensando, pô, pra onde eu posso fugir, meu Deus? E não é só eu que tô falando isso, o próprio chat dele percebeu, tipo, cara, o cara tá estranho. Tanto que em algum momento ele levanta pra ir no banheiro e ele passa uns 15 minutos fora e aí o chat doa falando isso aqui. Baiting a fake piss, he taking the soonest flight to the nearest non-extraditable country. E aí ele volta no modo sério e nem interage com o chat. Ele não interage de forma nenhuma com o chat, porque só tem gente falando merda que ele prefere evitar. E basicamente, por 1 hora da live, é só isso aqui. Ele olhando pro chat, tentando muito achar alguma coisa que não seja xingando ele. E aí, eventualmente, depois de voltar no banheiro, eu acho que enquanto ele tava no banheiro, ele pegou o celular e tava vendo tudo que tava sendo dito sobre ele. Ele chega com menos paciência ainda. E aí tem esse outro belo momento aqui. I'm joking about it! What are you just writing your own narrative? You're just writing your own narrative, man! What else do you want me to do? What do you want to do? Oh, I'm so sorry! I didn't do anything! I didn't do anything! That's why I'm not crying and sobbing! I didn't do anything, dumbass! You just want me to be guilty so bad! Shut the retard! Jesus Christ, I'm so sick of this! Uau.
que forma mais matura de lidar com a situação. E aí depois disso ele fica jogando LoL como se nada tivesse acontecido por mais umas 4 horas e não toca no assunto de forma nenhuma. E eu realmente digo que ele ficou jogando LoL por muitas horas, porque a live teve 6 horas e meia. Todo esse drama que vocês viram aí foi mais ou menos nas primeiras 2 horas. Então ele realmente passou muito tempo tentando disfarçar aquela situação. Eu acho que na cabeça dele era uma parada de, pô, se eu fugir agora eu vou parecer muito culpado, mas ele já parece culpado de qualquer forma, porque eu não quero julgar as pessoas pelos gostos delas, mas o cara já era uma red flag ambulante por certos comentários que ele falava. É muito difícil esse cara ser inocente, e fica pior quando, eventualmente, na live dele, eu nem vou mostrar o clipe disso aqui, mas não vale a pena, ele começa a realmente ficar desesperado com a situação, e ele tenta falar com o chat, tipo, pô, galera, isso realmente não é meu, eu não tenho nada a ver com isso, eu não sei como isso foi parar no meu PC. E aí alguma meia dúzia de gato pingado ali tenta acalmar ele, falando que, tipo, tem que ver aí as leis do seu estado, ver como é que funciona. E ele vê as leis do estado dele e ele fica tipo, ah, tá de boa, a lei aqui só é crime antes dos 14 anos. Eu posso estar enganado, eu posso estar sendo injusto falando isso aqui, mas que eu me lembro, o diálogo dele foi uma parada nesse naipe, tipo, ah, esse tipo de conteúdo do jeito que era não vai dar tanto problema pra mim, mas é óbvio que vai dar problema pra ele. Isso parece um golpe dentro da cabeça dele, tentando se convencer de que nada ruim vai acontecer, quando a carreira dele já acabou. Ele merecia ir preso, se tudo der certo ele vai ser preso, mas a história ainda fica pior, porque 2 dias depois disso, ontem, ele decidiu ir no Twitter. Porque ele decidiu fazer um post no Twitter depois de ser banido da Twitch e da Kick, onde ele fala o seguinte: durante minha última transmissão, abri o bloco de notas e um link apareceu. A lista no link incluía títulos que sugeriam conteúdo de algo que não é algo que eu possa falar aqui no YouTube, mas é o que vocês já imaginam. Nunca consumi esse tipo de conteúdo e não o considero aceitável. Mas aí a gente lê isso e a gente se pergunta, pô, por que o cara continuou a live? Por que ele fez graça da situação depois? Por que ele agiu daquele jeito? Então, decidi continuar a transmissão na tentativa de minimizar a gravidade da situação, o que foi enganoso. Foi um erro do qual me arrependo profundamente e peço desculpas. Realmente foi enganoso e detestável e esquisitaço. O link dava acesso a material abusivo para qualquer pessoa ver, o que é sério e prejudicial. Reconheço que banalizar material abusivo em transmissões ao vivo não é correto e pode causar danos reais. É minha responsabilidade proporcionar um espaço seguro para minha comunidade e meus colegas, algo que não consegui fazer. Ele fala desse jeito porque depois, dentro da própria live, ele começa a fazer graça disso. Tipo assim, ele começa a fazer piada como se fosse amenizar, tipo, não, eu realmente sou inocente, olha só, tô fazendo piada aqui com o fato de se isso fosse real, e ele tenta virar um pouco o argumento ali no tweet dele como se, tipo, o problema foi eu ter feito piada, foi eu ter feito graça com vocês, foi eu não ter visto que o negócio era sério e não ter feito piada, quando o problema em nenhum momento foi essa questão de deixar o chat inseguro ou fazer piada com algo sério. O problema foi a porra desse animal imbecil ter conteúdo dessas coisas dentro do computador dele. E em nenhum momento parece que isso passa na cabeça dele de falar sobre isso. Parece muito que ele tá tentando colocar a culpa em outras coisas. E vocês vão concordar quando ver o resto do texto. Estou tomando medidas concretas para mudar meus hábitos. Foda-se. Me internei em um programa de recuperação para vício em pornografia que durará 30 dias. Durante esse período, poderei me exercitar lá, além de receber terapia e tratamento profissional para meu vício. Navegar em sites de hentai e pornografia como forma de escape tem sido um problema sério desde que me lembro. Nossa, eu já consigo ver uma auréola em cima da cabeça dele. A gente tá vendo o nascimento de um santo aqui. E foda-se esse papo, cara. Vício em pornografia, coisa assim, pode ser um problema, mas ninguém tá falando desse problema com você. Ninguém tá ligando se você vai melhorar seus hábitos ou deixar de ser um gordinho esquisito. Ninguém liga pra isso. A única coisa que o público tava ligando era por que tinha conteúdo infantil no computador dele. Mas isso não entra na cabeça desse cara. Ele tá tentando virar o argumento o tempo inteiro. Primeiro foi, eu fiz piada com isso na live, o que não deveria ter acontecido. E agora tá sendo, eu sei, realmente, esse meu vício em conteúdo assim tá deixando eu um ser humano esquisito, desprezível. E eu vou tentar melhorar, guys. E a esse ponto eu acho que ninguém liga se ele vai tentar melhorar. Não é o ponto, amigão. Esse tratamento implicará uma pausa por tempo indeterminado nas minhas transmissões ao vivo, para que eu possa me concentrar na recuperação e, com sorte, contribuir de forma positiva para a sociedade. E aqui é mais uma vez ele sendo desonesto. Ele não vai ficar um tempo fora das transmissões ou sumir da internet porque ele vai se internar, passar por uma jornada de autodescobrimento e voltar como um ser humano iluminado e melhor. Não é por causa disso, é porque ele tomou banho em tudo e porque ele não vai conseguir ter carreira nenhuma mais em lugar nenhum a ver com isso. E não só isso, porque ele vai ter que gastar rios de dinheiro com advogado, porque ele obviamente vai ser investigado por tudo isso que ele fez, porque não é uma palhaçadinha em live, é um bagulho muito sério. E ele merece tudo isso. Só que é muito maluco a gente pensar o quão toda essa situação foi. O fato dele mostrar isso em live, ele se auto-expor como alguém que gosta dessas coisas, o fato dele continuar fazendo live como se fosse normal, o fato dele fazer piada disso, e o fato dele começar a ficar puto com o chat e discutir com qualquer criança que xingasse ele ali. Tipo assim, é difícil bater o martelo, mas não soa pra mim como alguém inocente. Mas a parte mais chocante dessa situação toda não foi só isso, e sim isso aqui. No, his kick ban is permanent, and his Twitch ban is, I believe, temporary.
7 days. É isso mesmo que vocês escutaram. Pela primeira vez na história, alguém comete um crime em live e a pessoa é banida completamente da Kick, e na Twitch a pessoa só toma um ban de 7 dias. O post tá mijando em cima do cachorro. A Kick se tornou um lugar mais seguro do que a Twitch. O que tá acontecendo com o mundo? 2026 tá muito maluco. Mas bom, o vídeo foi só esse mesmo. Eu não podia deixar de trazer esse assunto aqui porque foi algo bem grande e bizarro de se presenciar. Muito obrigado por assistir até aqui. Valeu e até o próximo.